Sim, tá tudo pronto, preparado aqui no canal dos Mistérios para mais uma história sobrenatural. Sou teu amigo Paulinho da Pessoa, comunicando com todo carinho. E só há uma maneira do canal crescer, se desenvolver, né, meu amigo Damião, que tá mandando aqui a história de hoje? É que você se inscreva. O Damião disse assim: Paulinho, já sou inscrito aí no seu canal, tá? No canal dos Mistérios. Eu já me inscrevi. Ô Damião, eu sei, mas não basta, Damião. Queria pedir que você entrasse no teu grupo de WhatsApp. Sabe aquele grupo da família, aquele grupo dos colegas que estudaram com você no passado? Pois é, queria que você pedisse às suas amizades que entrassem no nosso canal e se inscrevessem também. Só desse jeito nós poderemos crescer, com a tua ajuda, contribuição, colaboração. Ô Paulinho, eu queria me tornar membro do teu canal. Como é que eu faço? É simples. Abaixo do vídeo você tem essa possibilidade e seja membro, que vai ser uma honra muito, muito grande para mim. Mais uma coisinha muito importante. Paulinho de Deus, eu fiquei sabendo que agora eu posso ouvir as histórias sem nenhum tipo de propaganda. É verdade, mas não é de agora não. Isso já é antigo. Você pode ser YouTube Premium. YouTube Premium. Se não é e tem vontade de se tornar, o faça através do nosso canal, entendeu? Porque aí você dá uma força para o canal, você ajuda o nosso canal a crescer, entendeu? Se torne YouTube Premium pelo nosso canal. Perfeito? Podemos então começar a história? Então lá vai. Damião, lá vai a tua história. Prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar, porque a história de Damião, aqui no nosso canal dos Mistérios, acabou de começar. Mistérios da Meia-Noite. Meu querido amigo Paulinho da Pessoa, meu nome é Damião e eu escrevo para que essas palavras jamais sejam esquecidas. Eu quero contar para você sobre a experiência vivida por mim e que realmente merece ser destacada. Aquele dia começou abafado, sabe, Paulinho? Quando o dia começa pesado, difícil para respirar, era como se o ar estivesse preso dentro de uma panela de pressão. O céu de repente se fechou, nuvens negras se formaram no horizonte e logo o vento começou a soprar com força. Damião, tira as roupas do varal, corre! Gritou a minha esposa. Me ajuda! A Tereza, minha mulher. Ô, Damião, me ajuda! Ela com a voz assim, medrosa. Corre, pega tudo. Olha o temporal que está formando, o tempo fechou. Damião, corre! Eu preciso recolher as coisas no varal, tem muita roupa. Então eu imediatamente, como faz todo marido, eu obedeci a mulher, lógico. Eu corri para o quintal, sentindo a ventania quase me empurrar, porque de repente formou aquele tempo, veio um sudoeste, um vento bravo sudoeste, e eu corri para o quintal e aquele vento me empurrando, as roupas voavam como bandeirolas soltas, enquanto eu puxava uma peça, outra peça, aí o granizo começou a cair, começou a chover, mas começou a chover pedra mesmo, granizo. Primeiro umas pedrinhas pequenas, depois umas maiores, batendo na minha cabeça. Ai, chegava a doer. Ai, eu corri de volta para dentro de casa já encharcado e sentindo um frio atravessar o meu corpo.
porque quando você mora no estado do Paraná, e quem é paranaense sabe o que eu estou falando, de repente esse frio pode chegar, ainda mais se você estiver mais ao sul. Então dentro de casa o barulho era ensurdecedor devido ao granizo. As pedrinhas batiam naquelas telhas e algumas até se quebravam mesmo. As janelas tremiam como se fossem quebrar também. E a Tereza gritava assustada à minha mulher: Damião de Deus, comece a rezar a Santa Bárbara, São Jerônimo. O temporal tá feio, vai quebrar tudo, vai quebrar o nosso telhado. O nosso telhado pode até voar, olha a ventania que tá fazendo. Eu segurei a mão da Tereza e aí eu tentei ser firme com ela, mas por dentro eu também estava com medo, eu também tremia. A cada rajada o telhado estremecia, as telhas balançavam. Meu Deus do céu! E logo uma telha se soltou e foi só a primeira a se soltar, porque em seguida veio a outra, mais a outra, e a água começou a pingar em vários pontos da sala, escorrendo pelas paredes. A tempestade durou o que pareceu ser uma eternidade. O vento uivava e urrava também ao mesmo tempo, feito um animal enfurecido. Aquele uivo do vento, assim, ó. Isso, e aquele barulho devido à chuva de granizo. O tempo estava feio demais, feio. Mas assim, do jeito que começou de repente, também repentinamente a fúria foi diminuindo. O granizo parou de cair, a chuva perdeu a força e o silêncio aos pouquinhos voltou a se instalar. Eu olhei pro teto e aí eu pude ver o estrago. Muitas telhas tinham voado. E aquele dia, no momento em que a chuva cessou, que saiu até aquele solzinho de fim de tarde, dava para ver pelos buracos, pelos vãos que tinham ficado. A casa sendo iluminada por aquele restolho de sol e a casa toda molhada. Ainda era dia e o chão estava encharcado e o cheiro de barro molhado tomava conta do ar. Suspirei fundo naquele momento. Ah, meu Deus do céu, Tereza, eu vou ter que subir no telhado. Eu preciso dar uma olhada no tamanho do estrago que essa chuva fez e tentar cobrir com alguma coisa. A gente não pode ficar no tempo, nem que seja com plástico. Eu vou dar uma subidinha, você me passa aqueles sacos plásticos que eu trouxe de adubo. Tinha uns sacos em casa que foram de adubos, eram sacos plásticos. Então eu imaginei que com aqueles sacos eu pudesse, sabe, pelo menos tapar alguns vãos, alguns buracos deixados no telhado. A Tereza segurou meu braço com força, chorando: Não, Damião, não sobe não, Damião. Não sobe, você não imagina o perigo que isso tá. Esse telhado, eu sei lá, parece que tá meio podre. E sem contar que a chuva molhou tudo e tem um lodo no telhado, você pode cair de lá. Não é hora, Damião, de fazer isso. Mulher, mas presta atenção. Se eu não subir e arrumar agora, a próxima chuva vai acabar com os nossos móveis. E tem coisa aqui em casa que você sabe que a gente acabou de comprar. Nós não podemos entregar tudo assim ao tempo. Eu respondi de uma certa forma, tentando acalmar a Tereza. Fica tranquila, mulher. Eu sei o que eu estou fazendo, eu sou adulto. Eu não vou também demorar muito tempo. Eu só quero subir um pouquinho, colocar uns sacos desses, e quem sabe recolocar algumas telhas que só saíram do lugar. Você entendeu? Ai, amor, eu tenho medo. Calma, Tereza, calma, vai dar tudo certo. Eu peguei a escada, a madeira da escada ainda pingando, e sentia cada gota deslizar pela minha camiseta. Apoiei então a escada contra o beiral e subi até com algumas telhas debaixo do braço, umas que tinham caído e outras
que eu tinha lá sobrando. Ah, e os sacos plásticos do adubo também. Eu subi com alguns. O telhado, de fato, a Teresa tinha razão. Tinha um certo lodo nele, sabe? Estava úmido, ainda mais que a nossa região era bastante úmida, estava bem escorregadio. Aliás, cada telha parecia ceder um pouco quando eu comecei a pisar naquele telhado com o máximo de cuidado, mas o máximo, como se me lembrasse o perigo. Aquele telhado parecia que ele conversava comigo. Mas a luz do dia me deu coragem, porque ainda havia um restolho de sol. Não, a noite ainda não havia chegado. Dava para ver, dava para medir os passos. Eu fui ajeitando telha por telha, respirando assim fundo e suando frio. O ar cheirava a metal, a terra molhada. Meus dedos tinham pequenos cortes e terra sob as unhas. E cada passo que eu dava parecia uma negociação com a sorte. Um lugar firme, o outro balançava. E a sensação que era irremediável me acompanhava o tempo todo. Ao tempo em que também havia algo mágico e ao mesmo tempo amedrontador. Eu estava em cima da casa, do telhado, vendo do alto os telhados da rua cintilarem com a chuva. As vozes dos vizinhos pareciam distantes, abafadas pela água que havia acabado de cair, mas sempre depois de uma tempestade a gente escuta aqueles comentários de casa em casa. Quando eu terminei de dar uma ajeitada no nosso telhado, não que tivesse ficado perfeito, mas recoloquei algumas telhas e coloquei também aqueles sacos plásticos de adubo naqueles vãos. Caramba, até que eu consegui fazer um bom trabalho. Olhei até com uma certa satisfação. A casa me parecia protegida de novo, pelo menos por hora. Um pequeno alívio foi a sensação que eu senti no peito. Quase assim, um riso contido eu acabei soltando. Ai, graças a Deus, eu consegui. E aí eu pensei no colchão seco da minha casa, no cafezinho que a minha mulher faria ainda para o jantar. A gente sempre tomava um cafezinho e no dia seguinte eu é que faria esse café com leitinho. Sabe, eu queria voltar para a minha rotina, porque não tem nada melhor do que a rotina gostosa de uma casa. E aí eu coloquei os pés para descer pela escada. E foi quando eu coloquei os pés para descer pela escada, foi nesse exato instante que a tragédia aconteceu. A escada molhada de chuva escorregou e caiu, dando um estrondo no chão. Fiquei parado, olhando para o vazio e sem caminho de volta. A escada caiu sozinha, ainda bem. Eu permaneci em cima do telhado. Mas e agora para eu descer? A casa não era tão baixa, a escada havia caído no chão. Então eu comecei a gritar por ela, minha mulher. Teresa! Teresa! Teresa, a escada caiu. Teresa, tenta pegar a escada para mim, traz aqui. Teresa, a escada caiu. Mas o quintal estava silencioso. A Teresa estava dentro de casa, mas não me escutava. Ela não me ouvia. E o meu coração começou a disparar. Mas não é possível. Eu gritei outra vez. Teresa! Ô Teresa! Por favor! A escada cai! Teresa! E eu gritava, e na medida em que eu gritava, parece que piorava. Havia mais silêncio. E então eu gritei uma outra vez, e mais outra, mais outra. Eu só conseguia ouvir o eco da minha própria voz. Tentei manter o equilíbrio lá em cima do telhado, mas o desespero meu era grande, e gritando pelo nome da minha mulher,
Num instante de descuido, eu, nervoso, chamando por ela Teresa, o meu pé escorregou. E aí sim, eu senti que o mundo girou. Paulinho de Deus e quem esteja me acompanhando, eu voei. Eu despenquei lá de cima do telhado. O vento cortou a minha respiração e no impacto seco, tudo ficou escuro. Foi a minha batida naquele chão. Quando eu abri os olhos, eu percebi que eu estava de pé. De pé, mas de pé ao lado do meu corpo. Uai, e agora? Meu corpo estendido no chão, junto perto da escada quebrada. Eu de pé, olhando para mim, olhando para o meu corpo ali caído. Aí eu vi mais, eu vi a Teresa. A Teresa, minha mulher, veio correndo, desesperada. Damião, meu Deus, Damião, o que aconteceu, Damião? Ela gritava, sacudindo o meu corpo, mas eu não respondia. E a minha mulher, desesperada, começou a chamar o vizinho, e um vizinho, e o outro. Damião, gente, o Damião caiu do telhado. O Damião está desmaiado, ele não fala comigo, e eu de pé. Eu de pé, e eu tentava falar com a Teresa, eu tentava falar com os vizinhos, eu tentava, mas também a voz não me saía. Sabe quando você fala, mas você não se ouve? Então, ora, se eu não me ouvia, obviamente eu deduzia que ninguém pudesse me ouvir. Eu tentava falar, mas calma, gente, tô aqui, tô de pé. Quer dizer, eu também não podia pedir calma. Eu não podia pedir calma porque eu estava me vendo ali, caído no chão, então eu não podia pedir calma. E ela, Damião, ele caiu, ele está desmaiado. Ela gritava, sacudindo o meu corpo no chão. A ambulância foi chamada, os vizinhos todos apareceram. De repente eu estou vendo a ambulância chegar com paramédicos e me colocaram numa maca. E eu assistindo, eu vendo tudo. A Teresa entrou junto na ambulância, mas eu não fui, quer dizer, foi o meu corpo. O meu corpo, aquele que estava caído, foi na ambulância. Mas eu que estava de pé, eu não fui. Eu fiquei ali. Eu fiquei ali em casa, ali parado, olhando aquele carro da ambulância sumir na estrada, levando o meu corpo, ou o que sobrou dele, e levando a mulher que eu amava. E foi nesse silêncio estranho que eu ouvi o chão se abrir atrás de mim. Eu fiquei parado, sem fôlego, os olhos arregalados, enquanto o chão se rasgava diante de mim como se fosse feito de papel velho. Um rangido profundo ecoou, misturado com o cheiro da terra, queimada e poeira. E um calor insuportável subiu daquele buraco recém-aberto, me queimando por dentro antes mesmo de encostar na minha pele. De dentro daquele abismo, eu vi surgir daquele buraco. Saíram dois seres que eu jamais conseguirei esquecer cada detalhe deles. A pele deles era vermelha como um ferro em brasa, viva e pulsante, e dos olhos daqueles seres emanava uma fumaça negra e sufocante que subia pelo ar, envolvendo o meu rosto e fazendo meus olhos lacrimejarem. Os olhos ardiam como carvões incandescentes, penetrantes, como se enxergassem não só a minha carne, mas a minha alma também. Os dentes daqueles seres eram dentes afiados, como lâminas, e brilhavam sob a luz pálida daquele fim de tarde. Ainda havia sol.
um pouquinho do sol ainda existia, refletindo um céu acinzentado com chamas cintilantes. Um daqueles seres, ergueu assim o dedo na minha direção e a voz dele saiu grave, arrastada, vibrando o chão sob os meus pés, como se tremores percorressem a terra. E disse aquela voz: Este homem é nosso. Ele nos pertence. Eu dei então um passo para trás, cambaleando, tentando entender o que estava acontecendo. A minha boca seca mal conseguia formar palavras. Eu não sou de vocês. Eu comecei a dizer: eu não pertenço a vocês, eu não sou de vocês. O outro riu, um riso frio, cruel, que ecoou pelas paredes invisíveis daquele espaço, arranhando o ar como ferro raspando pedra. Ah, Damião, você sabe bem o que fez. Então, começaram a me acusar, os dois seres, um por um, cada erro que eu sempre havia tentado esquecer, cada falha que eu tentava enterrar dentro de mim, cada palavra deles era como uma lâmina atravessando o peito e cortando a minha coragem. Lembra, Damião, quando enganou seu vizinho, pegando dinheiro emprestado e dinheiro que você nunca devolveu? E às vezes em que você levantou a voz contra a Teresa, sua mulher, magoando a Teresa, a única pessoa que sempre esteve ao seu lado e lutou por você. E aqueles negócios sujos, Damião, onde passou os outros para trás, só para que você se desse bem, hein? Senti cada acusação como um fogo ardendo na costela. Eu tremia, as pernas bambearam, as mãos suavam frio. Eu tentei me justificar, a minha voz falhando, quase um sussurro desesperado. Eu não sou perfeito. Eu não sou perfeito, mas eu não mereço isso. E eles riam, um riso de satisfação, um riso cruel que me gelava a espinha, preenchendo o ar com a sensação de desamparo total. Todos dizem isso quando chega a hora, mas a tua hora chegou, Damião, e agora você vai conosco. Esse homem é nosso. E eles riam. Eles avançaram, as garras incandescentes se aproximando de mim, e o calor queimava minha pele antes mesmo de encostar, o ar pesado, difícil de respirar. Cada puxada parecia sugar a minha energia, como se eu tivesse sendo drenado. Eu me debatia, as minhas mãos passavam pelo corpo deles como se fossem feitos de fumaça. Eles eram inúteis e intocáveis, eu não conseguia, então eu comecei a apelar de novo para minha mulher, apesar de eu saber que ela não estava, ela tinha saído com a ambulância. Teresa, socorro! Teresa, socorro! Alguém me ajuda, Teresa! Eu gritava, a minha voz parecia evaporar-se. A minha voz não chegava a nenhum ouvido, porque nenhum vizinho escutava. Se a Teresa tinha saído e ela tinha ido embora com a ambulância e ela tinha, algum vizinho tinha que escutar. Mas ninguém me escutava.
os monstros me agarraram pelos braços, arrastando-me em direção ao buraco que eles tinham feito. O buraco se abriu sozinho. Eu olhei para baixo e dentro do buraco eu vi um abismo de fogo que se agigantava, feito um vulcão em erupção, cuspindo labaredas altas, engolindo tudo como um rugido profundo. O cheiro de enxofre, de queimado, de morte se misturava ao ar quente, me sufocando e fazendo a minha garganta doer. Meu coração disparava, como se quisesse sair do peito. A minha mente girava em pânico. Eu não queria ir de jeito nenhum. Eu não estava pronto para morrer. Eu não podia aceitar. Eu me debatia, eu chorava, eu gritava, pedindo misericórdia, implorando por qualquer intervenção. Mas aqueles dois seres, eles continuavam a rir, satisfeitos, como se o meu desespero fosse música para os ouvidos dele. Agora você é nosso, Damião. Seu destino está selado, sempre esteve selado. E foi neste momento de puro desespero, quando minhas forças pareciam se esgotar e o abismo chamava por mim, que eu ouvi uma voz tão forte que fez também o chão tremer, tão imponente que até os monstros congelaram. Uma voz que cortou o calor, a fumaça e o medo, como se fosse luz atravessando a própria escuridão. Parem! Deixem esse homem em paz! Parem! Deixem esse homem em paz! Os dois seres se voltaram surpresos. Meu corpo inteiro tremeu. Não de medo, mas de espanto e esperança. E aí eu olhei para cima e entre a claridade que rasgava o céu, eu vi dois seres, mas tão diferentes daqueles. Os dois seres que eu vi agora estavam vestidos de branco, irradiando luz como o próprio sol. Cada detalhe deles brilhava de uma forma que me queimava assim os olhos e ao mesmo tempo me aquecia a alma. A sensação era boa. Aquela fumaça se dissipou, o calor diminuiu e uma sensação de segurança e bem-estar começou a me envolver. Eu comecei inclusive a sentir uma brisa refrescante para aquele calor imenso que eu sentia. Os dois monstros pararam de me arrastar. Suas garras de fogo soltaram meus braços e por um instante o silêncio reinou. O calor do abismo ainda queimava minhas costas, mas meus olhos estavam presos na cena diante de mim. Os seres de luz, eles eram altos, fortes, vestidos de branco tão puro que doía o olhar. De suas mãos um brilho dourado emanava, como que se carregassem espadas feitas de luz viva. Seus rostos eram serenos, mas os seus olhos, que olhos lindos! Os olhos brilhavam como tochas, cheios de autoridade. Um dos monstros rosnou, cuspindo fumaça. Esse homem é nosso, ele pecou, ele errou, o destino dele vai ser cruel, o destino dele é o fogaréu. O ser de luz deu um passo à frente e sua voz ecoou como um trovão. Damião ainda respira, sua hora não chegou, vocês não têm nenhum poder sobre ele.
O outro monstro avançou, mostrando os dentes e toda a sua bravura. Ele nos pertence. Você não sabe das coisas que ele fez. Ele traiu, ele enganou, ele feriu quem o amava. Ele é um dos nossos. Esse homem é nosso. Eu tremia, encolhido, ouvindo aquelas acusações como facadas. Mas então o segundo ser de luz ergueu a sua espada resplandecente e bradou: os erros dele não são sentença eterna. Enquanto houver vida, há chance de mudança. E aí, um clarão atravessou o céu e o chão tremeu novamente. Os monstros se contorceram, irritados, bufando, fumaça pelas ventas. Você não vai levá-lo! Você não vai levá-lo! Rugiram em uníssono os dois seres das trevas. Aí o primeiro ser de luz avançou, golpeando o ar com a sua espada, e o clarão que se fez foi tão forte que me cegou por um instante. Ouvi gritos horrendos, como se 1000 vozes urrassem juntas. E quando eu abri os olhos, os monstros se retorciam, queimados pelo brilho. O chão rachado se fechava, engolindo-os de volta para as profundezas. Eles gritavam meu nome, como se me amaldiçoassem. Damião, isso não acabou, Damião. Damião, um dia você será nosso. Isso não acabou, Damião. Um dia você será nosso, Damião. E então eles sumiram. O buraco desapareceu. Era um buraco que havia sido feito no meu quintal. Imenso e cheio de fogo. Desapareceu aquele buraco. O calor cessou e só restou o silêncio. Eu estava de joelhos, ofegante, lágrimas descendo pelo rosto. Os seres de luz se aproximaram, um deles estendeu a mão e me ajudou a levantar. O toque era leve, mas eu senti uma paz que nunca havia experimentado. Damião, ainda não é chegada a sua hora, disse o primeiro com voz firme. Você teve um aviso, uma chance. Aproveite, Damião. Você está tendo uma segunda oportunidade. O outro completou: Damião, viva de forma diferente. Não esqueça o que viu aqui hoje. Lembre-se, essa é a sua última oportunidade de mudar. Eu quis perguntar mais. Eu queria saber mais daqueles seres de luz, mas eu não tive tempo. Eu não tive tempo porque um vento suave me envolveu e eu senti no meu corpo ser puxado para longe. Olhei para baixo e aí eu vi o hospital. Havia o telhado, mas eu vi através do telhado do hospital. Eu vi pessoas lá dentro, pessoas internadas, médicos, enfermeiras, e a minha vista foi, até que eu vi a Teresa chorando numa saleta e médicos agitados em volta de mim. E então eu mergulhei de volta em meu corpo. Um choque percorreu meu corpo como se tivesse levado uma descarga elétrica. Meus olhos se abriram de repente e... Ele voltou! Ouvi uma enfermeira gritar assustada. O paciente voltou! Ele voltou! Eu estava deitado numa cama de hospital, todo enfaixado, tubos e aparelhos ao meu redor. Meu peito subia e descia descompassadamente, e a dor era tão intensa que mal conseguia respirar. Mas nada doía mais do que a lembrança de tudo aquilo que eu havia acabado de viver. Fechei os olhos e vi novamente aqueles monstros me arrastando para o fogo.
Senti outra vez o calor, o desespero, a humilhação de ter os meus erros jogados na cara. Mas também vi a luz que me libertou. Horas se passaram até que permitiram que Teresa entrasse no quarto. E quando a Teresa ela entrou, eu vi o rosto dela marcado pelas lágrimas. Os olhos vermelhos denunciavam que ela não tinha parado de chorar desde o acidente. Ela se aproximou devagar, pegou a minha mão com delicadeza, como se tivesse medo de me machucar ainda mais. Oh, meu amor, Damião, graças a Deus você voltou para mim, Damião. Graças a Deus você voltou para mim, Damião. Se você morresse, eu teria morrido também, Damião. Você não sabe, você não tem ideia do tamanho do meu amor por você. Eu a encarei com lágrimas escorrendo pelo canto dos olhos. A minha voz saiu fraca, quase um sussurro. Teresa, você não vai acreditar no que aconteceu comigo. Ela acariciou meu rosto, pedindo calma. Não fale agora, Damião. Você precisa descansar, amor. Mas eu não conseguia segurar. A história queimava dentro de mim, pedindo para ser contada. Teresa, eu vi o meu corpo no chão, Teresa. Eu vi quando você chamou a ambulância. Eu vi tudo. Mas eu não estava mais dentro de mim. Ela regalou os olhos, surpresa. O que, Damião? Como assim? 2 seres horríveis, vermelhos como fogo, me pegaram. E aí eu contei a história para ela. A Teresa ficou em silêncio, apenas me olhando. O coração dela queria acreditar, mas a razão não deixava. Damião, você está nervoso agora, Damião. Você deve ter sonhado com tudo isso. Também não é brincadeira, Damião. Você caiu de cima do telhado, você perdeu os sentidos, você desmaiou. Não, Teresa, não. Eu interrompi a Teresa. Não foi sonho. Eu não estava dormindo, foi real. Eu senti, eu vi tudo de perto. Ela segurou a minha mão com mais força, como se tentasse me fazer acreditar nela e trazer-me de volta à realidade. Calma, amor. Não fala assim. Eu quase te perdi, Damião. Só quero agradecer a Deus que você está aqui comigo. Suspirei fundo, cansado, mas uma certeza tomou conta do meu coração. Eu havia recebido, sim, uma segunda chance. E dessa vez, eu não iria falhar mais. Eu não iria desperdiçar mais. Os dias seguintes no hospital foram de dor e silêncio. Cada movimento me lembrava da queda, cada respiração pesada me fazia recordar a cena do telhado. Mas, mais do que a dor do corpo, era a lembrança do que eu vivi fora dele e que me assombrava todas as noites. Às vezes, no silêncio da madrugada, eu fechava os olhos e sentia novamente aquelas garras de fogo me puxando para o abismo. E eu acordava suando, ofegante, agradecendo também em silêncio por ainda estar vivo. A Teresa, ela me visitava no hospital todos os dias. Sempre que podia, eu tentava contar um pouquinho mais da experiência que eu tive para ela. Ela apenas me escutava em silêncio, como quem não sabia se acreditava ou se de repente era porque eu havia tido alucinações. Amor, você ainda não entende. Falei para ela numa tarde em que o quarto estava quieto. Mas eu vou te falar uma coisa, Teresa. Eu morri. Como você morreu? Você tá vivo, Damião. Não, você não entendeu. Eu morri por uns instantes. Eu não sei te dizer por quanto tempo. Mas eu morri. Eu morri e eu vi o que me esperava. E se não fosse por aqueles 2 seres de luz,
2 anjos, grandes, imensos, muito altos. Eu não estaria mais aqui agora, sabe? Ela respirou fundo, segurou a minha mão e com os olhos marejados respondeu: Talvez Deus tenha dado mesmo uma nova chance para você, Damião. Talvez seja isso que você precisa entender. Mas se Deus fez isso, Damião, é por merecimento, é porque você merecia. Deus só dá ao homem aquilo que o homem merece. Essas palavras ecoaram dentro de mim como um chamado. Dias depois, recebi alta hospitalar. Voltar para casa foi estranho. O telhado já havia sido consertado com a ajuda de um pedreiro que era meu vizinho. Fez uma caridade. Ele fez o trabalho, a mão de obra dele, graciosamente. A Teresa só havia comprado as telhas que faltavam. Mas para mim aquele lugar jamais seria o mesmo. Cada vez que eu olhava para o quintal, eu via a cena da escada caída, eu via meu corpo estirado no chão, e bem assim, ao fundo do quintal, eu me lembrava o exato lugar onde havia sido aberto a cratera. Era um buraco fundo e cheio de fogo. Na primeira noite em casa, sentei-me na beira da cama enquanto a Teresa já dormia. O silêncio da madrugada me envolvia e eu chorei. Chorei como nunca antes. E fiz uma oração, do meu jeito. A oração era exatamente assim: Obrigado, meu Deus, por me dar uma nova chance. Eu prometo que vou mudar. E foi a partir dali que eu decidi que eu não teria mais os erros do passado. Eu não voltaria a cometê-los mais. Hoje, enquanto eu escrevo estas palavras, não escrevo apenas para mim, sabe, Paulinho? Escrevo para quem me escuta agora, para quem está atento à minha história agora, para que saiba que a vida é um sopro, que nossas escolhas ecoam além daquilo que enxergamos. Eu, Damião, recebi uma outra chance. Não sei quanto tempo eu terei pela frente, mas sei que não quero desperdiçar nenhum segundo. Olho para Teresa, vejo seu sorriso cansado, mas tão cheio de amor. Eu sei que eu não mereço tudo que essa mulher já fez por mim e tudo que ela representa na minha vida. Ainda assim, ela sempre esteve aqui e eu quero honrar isso. Se um dia você pensar que pode deixar para amanhã aquilo que precisa mudar em você hoje, lembre-se da minha história. Eu estive com um pé no inferno. Eu estive com um pastor. Expliquei para o pastor os erros que eu havia cometido, como numa confissão eu estivesse. Falei para ele que eu senti aquele fogo e vi aqueles 2 seres horrorosos, mas eu fui resgatado pela luz. Ele me explicou que eu estive, portanto, no inferno e que 2 anjos foram me buscar à porta do inferno. Eu acho que o pastor está certo. Enquanto eu respirar, vou viver como um homem transformado. Sou Damião Rossi. Ô Paulinho, eu também escrevo, sabe? Eu também componho, faço músicas. Antigamente eu só compunha assim músicas que falavam de traição, do homem corno, de bebida. Depois disso tudo, eu só componho hinos, louvores. Inclusive, eu tô com uma música feita por mim
que parece que vai ser gravada por uma pessoa bastante conhecida do gospel. Damião Rossi. Quando vocês ouvirem falar do meu nome, vocês sabem que sou eu. Por favor, adoraria ter a minha carta comentada pelos seus inúmeros ouvintes a partir de agora.